Meu nome é Megan e, aos 38 anos, acabei de receber a despedida mais cruel da história. Mas enquanto Julius Antunes provavelmente se vangloriava de sua grande saída, imaginando-me em lágrimas por sua traição, eu calmamente fechava minha boutique para o dia. Os sinais estavam lá havia meses. As noites de trabalho até tarde que nunca batiam com os depósitos de pagamento, as mudanças repentinas de senha no celular, o jeito como ele começou a ir religiosamente à academia, comprando roupas novas, tentando recapturar sua juventude. Há 3 meses, encontrei um recibo de jantar para 2 em um restaurante caro numa noite em que ele alegou estar trabalhando até tarde. Naquela mesma noite, abri uma conta bancária separada em um banco diferente. Uma semana depois, quando ele mencionou querer combinar nossas contas para simplificar as coisas, concordei alegremente, enquanto transferia minhas economias pessoais para a nova conta. A conta conjunta que ele acabou de esvaziar continha exatamente o suficiente para evitar que ele desconfiasse, cerca de 2 meses de depósitos regulares. O restante estava guardado em segurança, junto com registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele fez no último ano. Meu telefone vibrou novamente. Não se dê ao trabalho de implorar. Isadora e eu partimos amanhã. Mandarei buscar minhas coisas depois. Isadora, a nova recepcionista do escritório dele. Eu a conheci na festa de Natal da empresa. Vi como ela ria alto demais das piadas de Julius. Notei como ela tocava no braço dele quando achava que ninguém estava olhando. Ela era jovem o suficiente para ser filha dele, ingênua o suficiente para pensar que era especial. Eu não respondi à mensagem. Em vez disso, liguei para minha advogada, com quem eu havia consultado 2 meses atrás, quando encontrei cobranças de hotel no extrato do cartão de crédito. É hora, disse simplesmente. Ele acabou de fazer sua jogada. Os papéis estão prontos, ela respondeu. Vou protocolar amanhã de manhã. Quer que eu mande entregá-los para ele em Miami? Sem pressa. Deixe ele pensar que venceu primeiro. Outra mensagem de Julius apareceu. Sei que isso deve ser difícil para você. Afinal, você não está ficando mais jovem. Pelo menos tem sua lojinha para te manter ocupada. Minha lojinha. A boutique de sucesso que construí do zero. Aquela que gerava mais renda do que o cargo mediano de Julius. A mesma cujos lucros mantive cuidadosamente separados das nossas finanças conjuntas. Sorri ao pensar nas cartas registradas que o aguardariam em Miami. Deixei que ele aproveitasse seu momento de triunfo. Passei aquela noite na nossa casa, aliás, minha casa, já que a herdei da minha avó e a mantive em meu nome, apesar das insistências de Julius para colocá-lo na escritura. Mais um instinto que se provou certeiro. Enquanto organizava os documentos que minha advogada precisaria, encontrei nosso álbum de casamento. Julius parecia tão diferente naquela época, antes de sua crise de meia-idade transformá-lo numa caricatura de si mesmo. Hoje em dia, usava camisas apertadas demais para seu abdômen já flácido, esforçava-se para se enturmar com os jovens de 20 e poucos anos no trabalho e usava gírias que soavam ridículas vindas de um homem de 45 anos. Meu celular continuava vibrando com mensagens dele, cada uma mais condescendente que a anterior. Eu planejei isso por meses. Isadora me entende de um jeito que você nunca conseguiu. Você vai ficar bem. Talvez encontre alguém mais da sua idade. Já contei para minha família, e eles concordam. Nós nos distanciamos. Não é culpa de ninguém, de verdade. Fiz capturas de tela de cada mensagem, adicionando-as à minha pasta de evidências. Deixe-o cavar sua própria cova. Minha advogada adoraria as admissões casuais de premeditação e o anúncio alegre sobre ter esvaziado nossa conta. Mas a última mensagem chamou minha atenção. A propósito, usei o cartão conjunto para reservar nossos voos e hotel. Considere isso meu presente de despedida. Perfeito. Liguei imediatamente para a administradora do cartão de crédito. Reportar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Claro, senhora. Pode identificar as cobranças? Sim, 2 passagens de primeira classe para Miami, reservadas hoje e cobranças de hotel. Também preciso remover meu marido como usuário autorizado. Você tem documentação das fraudes?
Sim, tenho. Mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para reservar viagens com a namorada depois de esvaziar nossa conta bancária. Ficarei feliz em encaminhá-las. O tom profissional da atendente não conseguiu esconder completamente sua satisfação ao cancelar as cobranças. Július e Isadora chegariam ao aeroporto no dia seguinte e descobririam que os bilhetes foram invalidados, assim como a reserva no hotel cancelada. Meu telefone vibrou novamente. Não se preocupe com a casa. Vou deixar você ficar aí até encontrar algo menor, dizia outra de suas mensagens. Eu literalmente ri alto com aquela. Ele realmente achava que tinha algum direito sobre a casa da minha avó? Será que seu ego tinha crescido tanto a ponto de esquecer de quem era o nome na escritura? Mais uma notificação, e lá estava. Sei que a loja significa muito para você. Podemos chegar a um acordo justo para sua metade. Minha metade? Do meu negócio? Que eu mesma construí, que eu mesma financiei. Minha avó e eu, enquanto ele reclamava das minhas longas horas e chamava de hobby. Enchi uma taça de vinho, aquele vinho especial que eu estava guardando para uma ocasião especial. Isso com certeza se qualificava. No dia seguinte, Július aprenderia algumas verdades duras sobre leis de propriedade e bens separados, mas, por enquanto, eu desfrutaria do silêncio e planejaria meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Július. O que você fez com nosso cartão de crédito? A companhia aérea não aceita nossas passagens. O hotel cancelou nossa reserva. Responda. Silenciei o celular e fui para minha boutique. Sexta-feira era sempre o dia mais movimentado, e eu tinha um novo lote de bolsas de grife para desembalar. A vida segue, mesmo quando seu marido foge com a recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha. Por volta do meio-dia, a mãe dele ligou. Megane, querida, Július nos contou tudo, sobre como você tem sido controladora, como o afastou. Ele disse que agora você está sendo vingativa, causando problemas com os planos de viagem dele. Coloquei no viva voz enquanto organizava a vitrine. Ele mencionou que esvaziou nossa conta conjunta e usou nosso cartão de crédito para comprar passagens para ele e a namorada? Houve silêncio. Então, bem, ele disse que você não deixou outra escolha, que tem sido fria e distante. Sogra, eu tenho as mensagens dele. Quer que eu leia para você? Aquela em que ele se gaba de pegar nosso dinheiro? Ou talvez a em que ele zomba da minha idade? Outro silêncio. Ele foi um pouco cruel. Eu disse a ele que aquela mensagem foi inapropriada. Eu aprecio sua ligação, sogra. Sempre gostei de você, mas acho melhor encerrarmos essa conversa por aqui. Meu advogado recomendou contato mínimo com Július e a família dele durante o processo. Processo? Já. Adeus, sogra. No final da tarde, a irmã de Július, Flora, estava espalhando fofocas pela família através de amigos em comum. Aparentemente, Július e Isadora estavam presos em um motel barato perto do aeroporto, com os sonhos de Miami temporariamente frustrados. Ele até tentou usar seus cartões de crédito pessoais, mas esses já estavam estourados há meses, outro sinal de alerta que eu já havia notado. Meu advogado ligou com uma atualização. A audiência de emergência está marcada para segunda-feira. Dado o reconhecimento dele de ter esvaziado a conta conjunta e a fraude documentada do cartão de crédito, estamos em uma posição forte para congelar todos os ativos restantes. Ele já foi notificado? Ainda não, mas ele receberá os documentos no novo endereço do... Falando nisso, a rede social da namorada dele está fornecendo excelentes evidências. Ela tem postado sobre a aventura deles o dia todo, incluindo alguns comentários bastante interessantes sobre você. Sorri, pensando na minha própria documentação, um ano inteiro de despesas suspeitas, recibos de hotéis, mensagens de texto que provavam premeditação. Július estava tão focado em sua grande fuga que nunca considerou que eu poderia estar observando, esperando, me preparando. Meu telefone vibrou com outra mensagem. Você acha que é tão esperta, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade desse negócio é meu.
Encaminhei a mensagem para meu advogado, acrescentando ao crescente dossiê dos erros de Július. Ele aprenderia da maneira mais difícil sobre bens separados e propriedade empresarial. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparada. A audiência de emergência na segunda-feira foi tudo o que eu poderia ter esperado. Július apareceu com seu novo guarda-roupa jovem, jeans de grife apertados demais para sua idade, um blazer que gritava a crise de meia-idade. Isadora esperava do lado de fora, sua juventude dolorosamente evidente sob a iluminação severa do tribunal. Meu advogado apresentou nossas evidências de forma metódica. As mensagens de texto de Július comemorando o esvaziamento da conta conjunta, a fraude no cartão de crédito, seu histórico documentado de despesas ocultas. Cada peça foi cuidadosamente coletada ao longo de meses de observação silenciosa. Excelentíssimo, começou o advogado apressadamente contratado por Július. Meu cliente admite algumas decisões precipitadas, mas as ações da senhora Antunes têm sido vingativas e calculadas. Calculadas? Rebateu meu advogado. Você quer dizer prudentes? Minha cliente protegeu seus bens separados e manteve registros detalhados do comportamento suspeito do marido. Isso não é vingança, isso é inteligência. O juiz analisou a minha documentação, a escritura de propriedade exclusiva da casa, os papéis da boutique e da corporação em meu nome, e a separação cuidadosa entre as finanças pessoais e empresariais, que Július sempre criticava. Senhor Antunes, o juiz se dirigiu diretamente a Július. Você admitiu por mensagem de texto ter deliberadamente esvaziado uma conta conjunta e usado cartões de crédito compartilhados para financiar uma viagem com sua namorada. Você nega isso? Július se remexeu desconfortavelmente. Eu só estava tentando fazer um rompimento limpo. Cometendo fraude financeira? O juiz ergueu uma sobrancelha. E agora você está reivindicando direitos sobre propriedades que, de acordo com a documentação, são claramente separadas dos bens conjugais. O negócio cresceu durante o casamento, tentou argumentar o advogado de Július. O negócio foi estabelecido antes do casamento, interrompeu meu advogado, e a senhora Antunes manteve uma separação rigorosa entre as finanças pessoais e empresariais durante todo o tempo. Temos documentação de cada centavo investido e ganho. Eu observei o rosto de Július enquanto a realidade começava a se infiltrar. Ele achava que seria fácil esvaziar nossas contas, fugir com sua namorada, talvez reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Ele nunca se preocupou em entender por que eu insistia em manter tudo separados, zombando da minha contabilidade meticulosa como obsessiva. O tribunal considera que há provas suficientes de má conduta financeira, anunciou o juiz. Todos os bens compartilhados estão congelados até a dissolução final. O senhor Antunes está ordenado a devolver quaisquer fundos retirados das contas conjuntas dentro de 24 horas. Mas esse dinheiro já foi gasto, protestou Július. Então sugiro que encontre uma maneira de repor, cortou o juiz. E, senhor Antunes, este tribunal tem uma visão extremamente negativa sobre o uso de cartões de crédito compartilhados para financiar aventuras com amantes. Do lado de fora do tribunal, ouvi Isadora perguntar a Júlio sobre os planos para Miami. Sua resposta se perdeu no som dos meus saltos, clicando com confiança no piso de mármore, enquanto eu seguia em direção ao negócio que ele nunca compreendeu ou respeitou. Nas semanas seguintes, Július fez uma série de movimentos cada vez mais desesperados. Ele tentou alegar que a boutique tinha sido ideia dele, que se lembrava de ter investido dinheiro nos primeiros dias do negócio e até sugeriu que sempre havia sido meu parceiro de negócios. Alegações rapidamente refutadas pelos meus registros meticulosos. Ele está ficando desesperado, observou meu advogado. As redes sociais da namorada dele mostram que eles estão hospedados no apartamento estúdio dela. Agora, aparentemente, viver com salário de recepcionista não é exatamente a fuga glamourosa que ele havia imaginado. A família de Július começou a entrar em contato, com um tom marcadamente diferente das acusações iniciais. Não tínhamos ideia, admitiu sua irmã Flora. Ele nos disse que você era fria, controladora, que ele precisava escapar. Mas depois vimos as mensagens dele, o jeito que ele se gabava de pegar seu dinheiro. Esse não é o irmão que eu achava que conhecia.
Sua mãe ligou novamente, desta vez chorando. As coisas que ele disse sobre sua idade, sobre te trocar por alguém mais jovem. Eu o criei melhor que isso. Pelo menos, eu achava que sim. Deixei as chamadas irem para a caixa postal. Talvez o apoio deles tivesse significado algo semanas atrás, mas agora soava como ratos abandonando o navio que afundava. A boutique prosperava, ironicamente impulsionada pelas fofocas locais sobre a minha situação. Mulheres começaram a frequentar a loja especificamente para mostrar apoio, muitas vezes saindo com muito mais do que haviam planejado comprar. Meu ex tentou algo parecido, confidenciou uma cliente enquanto comprava uma bolsa de grife. Achou que ia levar tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais espertas do que eles. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de Július, o tom oscilando entre raiva e manipulação. Você arruinou tudo. Eu nunca quis te machucar. Você vai se arrepender de ser tão vingativa. Não podemos resolver isso de outra forma? Esse negócio não seria nada sem meu apoio. Encaminhei cada mensagem para meu advogado sem responder, deixando Július cavar sua cova mais fundo. Pelo que ouvi, Isadora estava começando a repensar suas escolhas. Aparentemente, dividir um apartamento minúsculo com um homem de meia-idade que não podia pagar um lugar próprio não era a aventura romântica que ela havia imaginado. A diferença de idade, que parecia excitante nos encontros secretos em hotéis, tinha um peso diferente sob a dura luz da realidade. Ela postou sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros ontem, mencionou meu advogado durante uma ligação de atualização. E tirou o status de relacionamento dela esta manhã, completou ele. Quase senti pena de Július. Quase. Mas então me lembrei do deboche dele, depois de me contar que tinha esvaziado nossa conta. A crueldade casual dos comentários sobre minha idade, a forma como ele presumiu que eu ficaria indefesa sem ele. Em vez de pena, senti outra coisa: orgulho. Orgulho da minha previsão, da minha força silenciosa, da minha capacidade de me proteger enquanto ele me subestimava. A audiência final do divórcio pintou um quadro muito diferente do triunfo que Július havia imaginado. Sua atitude arrogante havia desaparecido, substituída por um pânico mal disfarçado. Isadora estava notavelmente ausente. Segundo fofocas do escritório, ela havia seguido em frente com um colega de trabalho da mesma idade. Július apareceu com suas roupas antigas, o guarda-roupa de grife aparentemente devolvido para ajudar a pagar a conta conjunta que ele havia esvaziado. Seu advogado parecia exausto, provavelmente de tentar encontrar brechas na minha documentação de separação de bens. Meritíssimo, começou o advogado de Július pela última vez. Apesar da documentação de propriedade separada, meu cliente contribuiu para o crescimento do negócio da esposa com apoio moral. Apoio moral, meu advogado interrompeu. Como estas mensagens de texto menosprezando o negócio da senhora Antunes como uma loja de fundo de quintal? Ou essas postagens nas redes sociais chamando o empreendimento dela de hobby? O juiz claramente já tinha visto o suficiente. O acordo final refletiu meu planejamento cuidadoso. Fiquei com minha casa, meu negócio e meus bens separados. Július ficou com suas posses pessoais e seu carro, que valia menos do que ele devia nele. Você me destruiu, ele sussurrou enquanto saíamos do tribunal. Vou ter que voltar a morar com meus pais. Não, Július. Você se destruiu. Eu só garanti que você não pudesse me destruir também. Sua mãe estava esperando do lado de fora, pronta para levá-lo para a casa dela, seu novo lar, aos 45 anos. A ironia da situação não passou despercebida para ninguém. O homem que zombou da minha idade agora vivia no quarto de infância, enquanto eu continuava administrando meu negócio bem-sucedido. Você planejou tudo isso desde o início, ele me acusou. Você sabia que isso ia acontecer. Não, eu só prestei atenção e, ao contrário de você, entendi o valor de manter bons registros. A mãe dele se interveio entre nós. Já basta, Július. Você já se envergonhou o suficiente. Enquanto se afastavam, ouvi ela começar a repreendê-lo. Honestamente, o que você estava pensando?
Um homem com a sua idade esvaziando contas bancárias, enviando aqueles textos horríveis. Eu os vi desaparecerem no estacionamento, sentindo apenas alívio. Július pensou que estava escrevendo o final da nossa história com aquele texto cruel. Em vez disso, ele apenas colocou meus planos cuidadosamente elaborados em movimento. Meu celular vibrou, não com mensagens de Július desta vez, mas com notificações de novos pedidos no site da minha boutique. A vida estava seguindo em frente, só que não na direção que ele imaginava. 6 meses depois de o divórcio ser finalizado, minha boutique havia se expandido para uma segunda localização. A ironia não me escapou. Enquanto Július lutava para reconstruir sua vida, a pequena loja que ele havia descartado estava prosperando. Eu havia contratado 3 novos funcionários e lançado uma loja online que estava ganhando popularidade nacionalmente. As notícias sobre a situação de Július voltaram aos meus ouvidos por meio de conhecidos em comum. Ele tentou aplicativos de namoro, mas descobriu que mulheres da sua idade não se interessavam por um homem de meia idade morando com os pais. Mulheres mais jovens, tendo ouvido sobre seu histórico por fofocas de escritório, mantiveram distância. Isadora aparentemente havia alertado suas amigas sobre ele, compartilhando capturas de tela de suas tentativas desesperadas de reconquistá-la depois que ela o deixou. A carreira de Július também foi afetada. O departamento de RH da empresa iniciou uma investigação sobre seu relacionamento com uma subordinada, resultando em uma advertência formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa, alguém que não tinha um histórico de relacionamentos inadequados com funcionários de recepção. Ele tentou alegar discriminação por idade. Flora me contou durante uma visita inesperada à boutique que ele estava dizendo que estavam punindo por namorar alguém mais jovem. O RH apenas adicionou essa queixa ao seu arquivo. Fiquei surpresa ao ver a irmã de Július na minha loja, mas sua presença falou muito sobre o quanto Július havia afastado completamente sua própria família. Sei que não apoiamos você no começo, ela admitiu, passando os dedos por um lenço de seda. Ele interpretou tão bem o papel de vítima, mas vendo como ele lidou com tudo, como ele agiu depois. Tenho vergonha de ter acreditado nele. Meu advogado continuava me atualizando sobre as tentativas contínuas de Július de contestar o acordo de divórcio. Cada petição era negada. Sua alegação de distribuição injusta foi descartada com base nas evidências de suas próprias ações. Ele chegou a tentar argumentar que o texto sobre esvaziar a conta era só uma brincadeira. Ela me contou, rindo, que o juiz perguntou se haha tornava o furto menos ilegal. O sucesso da boutique trouxe uma validação inesperada. Revistas locais de negócios queriam destacar minha história, não como uma esposa traída, mas como uma empresária astuta que protegeu seus interesses. Jovens empreendedores pediam conselhos sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. A melhor proteção é a preparação, eu disse a uma jovem, que me lembrou de Isadora. E sempre confie nos seus instintos. A mãe de Július ligava de vez em quando, geralmente depois que ele fazia algo particularmente autodestrutivo. Ele tentou apostas online, na esperança de uma solução rápida para seus problemas financeiros. Envolveu-se em um esquema de pirâmide que prometia retornos rápidos. Cada tentativa de recuperar seu antigo estilo de vida só o afundava mais. Não sei onde erramos com ele, ela suspirou durante uma das ligações. Seu pai e eu oferecemos ajuda para que ele se reerguesse, se ele só aceitasse assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Mas ele continua culpando todo mundo. Você, Isadora, a empresa, o juiz. Eu ouvi educadamente, mas mantive minha distância. O drama familiar deles não era mais o meu problema. Minha vida tinha seguido em frente, cheia de planos para a terceira localização da boutique e uma possível expansão para acessórios de luxo. A única lembrança do impacto de Július na minha vida era uma captura de tela emoldurada pendurada no meu escritório. Sua última mensagem de texto antes de eu bloquear seu número. Divirta-se com sua lojinha, pelo menos isso vai te manter ocupada na velhice. Abaixo dela estava o meu mais recente prêmio de negócios, uma prova de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso por conta própria. 1 ano após o divórcio, organizei a inauguração da terceira loja da minha boutique.
O evento atraiu a mídia local, e a história que eles queriam contar não era sobre o meu casamento fracassado, mas sobre uma empresária bem-sucedida expandindo sua marca. A traição de Július tinha se tornado uma simples nota de rodapé na minha história de sucesso. Durante o evento, Isadora entrou inesperadamente. Ela parecia mais jovem do que nunca, ou talvez eu me sentisse apenas muito mais forte. Ela se moveu desconfortavelmente, segurando a bolsa como um escudo. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse, em voz baixa. Eu acreditei em tudo que ele me disse sobre você ser fria, controladora, sobre você não apoiar os sonhos dele. Então eu o vi tentar as mesmas táticas de manipulação comigo quando as coisas ficaram difíceis. Eu continuei arrumando uma exposição de óculos de sol de grife. Esses não eram os sonhos dele, Isadora, eram fugas. Há uma diferença. Eu sei disso agora, ela pausou e depois acrescentou. Ele tentou se mudar quando você congelou as contas. Achava que meu apartamento-estúdio seria temporário. Depois de 2 semanas dele reclamando do tamanho do meu armário e sugerindo que eu pegasse um empréstimo para um lugar maior, eu entendi o que você quis dizer sobre a diferença entre sonhos e fugas. Eu realmente ri disso. Deixe-me adivinhar, ele tinha grandes planos, mas nenhuma maneira de financiá-los. Exatamente. Tudo ia dar certo assim que os investimentos dele dessem retorno, quando ele fosse promovido, quando a criptomoeda dele aumentasse de valor. Ela balançou a cabeça. Agora estou namorando alguém da minha idade. Temos dívidas estudantis e um apartamento pequeno. Mas pelo menos estamos construindo algo real. Depois que ela saiu, meu assistente de gerência sussurrou. Era namorada? Não, eu respondi. Essa foi apenas mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. Falando em lições, fiz um gesto para um jovem casal que examinava nossas bolsas de grife. A boutique tinha se tornado mais do que apenas um negócio. Era um símbolo de independência, de resiliência, do poder da preparação. Jovens empreendedores frequentemente buscavam meu conselho, e eu sempre enfatizava a importância de proteger seus bens. A mãe de Július ligou uma última vez, não para falar sobre o Július, mas para me agradecer. Você ensinou nossa família uma lição importante, ela disse, sobre permitir comportamentos ruins, sobre dar desculpas para a crueldade. Július ainda está morando em casa, ainda culpando todo mundo pelos problemas dele, mas não estamos mais o defendendo. Esse é o seu legado para nossa família. Nos mostrar a diferença entre apoiar alguém e permitir que essa pessoa continue errando. Eu pensei sobre isso. Legado. Enquanto revisava os planos para uma 4ª localização, Július tinha a intenção de me diminuir, me trocar por um modelo mais jovem e ficar com metade de tudo que eu havia construído. Em vez disso, ele, sem querer, me impulsionou a me tornar ainda mais forte, mais bem-sucedida. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu advogado. Július entrou com outra petição para revisar o acordo. O juiz rejeitou imediatamente e ordenou que ele pagasse as custas do processo. Eu pensei que você ia gostar disso. Sorri, pensando nele no quarto da infância dele, ainda tentando reescrever um final que havia sido determinado no momento em que ele me subestimou. Às vezes, a melhor vingança não é sobre se vingar, é sobre melhorar. 2 anos depois da mensagem cruel de Július, recebi um convite para falar em uma conferência de mulheres empresárias. O tema não era sobre divórcio ou traição, era sobre construir e proteger um negócio bem-sucedido. Minha história tinha evoluído de um conto de advertência para uma inspiração. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher perguntou sobre como manter as finanças pessoais e de negócios separadas. Meu marido diz que estou sendo paranoica, que casamento significa compartilhar tudo. Meu ex-marido disse a mesma coisa, eu respondi. Até o momento em que ele tentou reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Confie nos seus instintos. Proteção não é paranoia. A cadeia de boutiques cresceu para 5 locais, cada um mais bem-sucedido que o anterior. A pequena loja que Július havia zombado agora empregava 30 pessoas e tinha sido destaque em várias revistas nacionais. Através de amigos em comum, soube que Július finalmente havia se mudado da casa dos pais para um pequeno apartamento acima de uma garagem.
Ele teve que aceitar um emprego de salário mais baixo depois que sua antiga empresa reduziu o quadro de funcionários, eliminando sua posição durante uma reestruturação. Seu perfil de namoro ainda lhe estava como jovem de espírito, embora a foto de perfil fosse claramente desatualizada. Isadora, ironicamente, se tornará uma cliente regular da minha boutique original. Ela havia se formado em administração de empresas e começado sua própria empresa de consultoria em mídias sociais. Você me inspirou, ela me disse uma vez, mostrando como uma mulher pode construir algo duradouro em vez de cair em promessas vazias. Eu mantinha a cruel mensagem de texto de Julius emoldurada no meu escritório, não como um lembrete de dor, mas como prova de até onde eu havia chegado. Abaixo, havia uma placa que dizia: "Sucesso é a melhor vingança". Na celebração do 5º aniversário da minha boutique original, eu estava de pé, me dirigindo aos meus funcionários e clientes fiéis. O espaço havia sido transformado de uma pequena loja para a loja principal de um império de negócios prósperos. A mãe de Julius compareceu, embora eu não houvesse enviado um convite para ela. Ela esperou até que a multidão diminuísse para se aproximar de mim. "Eu vi o Julius ontem", ela disse, alisando seu vestido de grife, um que ela comprou na minha loja. Ele estava falando sobre os seus dias de glória, sobre a vida que poderia ter tido. Ele ainda não entende que não perdeu tudo no divórcio, ele jogou fora. Pensei naquela mensagem de texto, em sua crueldade casual, em sua suposição de que eu iria desmoronar sem ele, como ele esperava que eu implorasse, que quebrasse, para provar que ele estava certo sobre a minha desesperança. Em vez disso, eu construí algo mais forte do que antes. Cada nova localização da boutique era uma prova do que as mulheres poderiam conquistar quando parassem de diminuir sua luz por causa de homens inseguros. A jovem vendedora que eu havia contratado no mês passado, coincidentemente também chamada Isadora, veio até mim com uma pergunta sobre o novo sistema de inventário que eu implementei. Enquanto eu explicava o processo, eu vi meu reflexo na vitrine da loja. Vi o que Julius não conseguia ver 5 anos atrás. Não uma mulher envelhecendo, mas uma mulher ficando mais sábia, mais forte, mais bem-sucedida. Sua cruel mensagem de texto queria ser um fim, mas na verdade foi um começo, não apenas para mim, mas para toda mulher que ouviu minha história e percebeu que ela merecia mais do que a crise de meia-idade de alguém. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!